São 7h33 e o assunto agora é saúde no BG Manhã. Você sabe o que é exatamente mieloma? Eu não sei. Pois é, eu vou saber agora com você, porque é um câncer de um tipo de células da medula óssea, chamadas de plasmócitos. Sobre o assunto, vamos conversar agora com a médica hematologista Lourdes Alice Marinho, aliás, que vai participar de um workshop internacional sobre mieloma em Boston. Ela vai nos contar detalhadamente, exatamente sobre tudo isso, tudo que envolve o mieloma. Vamos saber de uma maneira bem didática. Doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia, como é que vai você? Tudo certo? Tudo em paz? Bem. Muito bem-vinda. Na verdade, eu não vou participar. Eu participei agora recentemente. Participou? Foi do dia 12 ao dia 15 agora desse mês de setembro, nos Estados Unidos, em Boston. É um evento que ocorre de 2 em 2 anos, Sim. que é promovido pela Sociedade Internacional de Mieloma e que reúne os especialistas hematologistas de vários continentes para discutir os avanços e os novos tratamentos no mieloma. E melhor ainda, doutora, porque você já nos relata, nos narra como foi esse congresso tão importante internacional, né, doutora? Esse congresso é a reunião realmente de todas essas ideias e desses estudos novos, porque houve uma mudança de paradigma no tratamento do mieloma. Então, antigamente, esse câncer era tratado de uma forma que deixava muito a desejar, com muito sofrimento do paciente, muitas vezes sem dar uma qualidade de vida adequada, sem dar expectativa de vida melhor. E agora com essas novas drogas, com esses estudos, muitas drogas eficazes de fato, com menos efeitos colaterais, podem ser feitas, levando uma vida mais digna e durante muito mais tempo desses pacientes. E doutor, então nos ensine, porque na verdade eu nunca havia ouvido falar a respeito, não é tão divulgado a respeito do mieloma. Eu poucas vezes, acho que eu nunca ouvi falar a respeito. O que é exatamente o mieloma e quais são as consequências na saúde? Na verdade, eu te agradeço esse espaço para falar dessa patologia, porque ela é muito subdiagnosticada. Muitas vezes chega muito tarde ao especialista, justamente por se confundir em outras especialidades. O mieloma é um câncer da medula óssea, da célula que você falou, o plasmócito, que é uma célula do sistema imunológico que produz anticorpos. E essas células, quando estão doentes, elas começam a se multiplicar dentro dos ossos, enfraquecendo determinados ossos e levando a fraturas ou muita dor. Esses pacientes, justamente por ser uma célula do sistema imunológico, produz muito anticorpo, porque tem uma quantidade enorme de células, levando a filtração desses anticorpos é feita pelo rim, então insuficiência renal, levando a uma anemia e aí muito cansaço, fadiga. São sintomas que acontecem em várias outras patologias e que muitas vezes se perde e não chega realmente onde tem que chegar, que é na mão do hematologista para iniciar o tratamento. São vários sintomas, até sede, né? Excesso de sede, alguns outros sintomas, que se confundem exatamente com outros tipos de doenças. Na maioria das vezes, 80% dos casos tem realmente dor óssea, por conta de ser a medula óssea, que é bom que fique claro que é o tutano do osso e não a medula espinhal, porque sempre há uma confusão muito grande em relação a isso. Esse aumento dessas células dentro do osso faz com que esse osso enfraqueça e aí quebra mesmo. Então, muitas dessas pessoas chegam até já paraplégicas ou tetraplégicas porque não foram diagnosticadas a tempo. Então, os sintomas de fraqueza, cansaço, dor óssea, principalmente em coluna, é um câncer principalmente de idoso. Aí o que acontece? Não, está doendo as costas porque já é mais velho, está doendo as costas por outros motivos. Aí começam a tratar. Muitas vezes nem vai no ortopedista, se automedica ou vai no clínico. O clínico primeiro medica achando que é outra coisa mais simples e não faz o diagnóstico correto. Quando exames muito simples pode levar pelo menos ao início da suspeita até que ele chegue ao hematologista e conclua a investigação fazendo o exame da medula. Doutora Luz, a senhora falava exatamente sobre o corpo humano, que ele vive permanentemente esse processo de renovação celular. É durante esse processo que acontece essa patologia? Na verdade, acontecem mutações que favorecem essa multiplicação de células. Então, existem agentes que podem ser gatilhos para isso. Não existe uma coisa muito bem determinada, mas radiação, alguns produtos químicos, tudo que vá fazer com que o sistema imunológico diminua ou sofra doenças autoimunes,
pode ser um gatilho para que essas células comecem a se multiplicar de forma exagerada e venha provocar essa doença. Não há uma certeza absoluta quanto à origem dessa doença? E talvez por isso seja difícil a prevenção? É mais ou menos por aí? É, mais ou menos, mas hoje a gente já sabe que algumas mutações específicas levam a isso. Agora, o que faz essa mutação acontecer é que pode ter vários motivos, né, como esses que eu citei, e muitas vezes não tem como você realmente dizer, não, aconteceu por isso e por isso. Você não tem uma definição clara, absoluta. O que precisa ter realmente é o diagnóstico, o diagnóstico precoce, para poder fazer com que, porque acontece mais em idoso a partir dos 60, mas muito jovem também tem, fazer com que essas pessoas tenham um tratamento adequado. Hoje em dia tem um arsenal de medicações que não existiam há muito pouco tempo, que podem ser usados e realmente melhorar muito a qualidade de vida. Um dos tratamentos que é feito é o transplante de medula óssea, só que assim, já é feito há algum tempo, e a novidade realmente, o que trouxe esse evento lá fora foi como usar o transplante junto com essas outras drogas em determinados pacientes, porque dependendo do perfil do paciente vai ter indicação ou não do transplante. Aquele paciente muito idoso, muitas comorbidades, não são elegíveis ao transplante. Mas hoje, com as drogas que existem, podem ter realmente uma sobrevida muito boa, com muita qualidade de vida, podendo ter sua vida normal. E você vê como é importante a sua presença aqui, porque, pelo que eu observo, é fundamental esse diagnóstico antecipado, esse diagnóstico precoce. Como é que é feito, doutora Lourdes, esse diagnóstico? Esse diagnóstico, qualquer médico pode pedir hemograma, uma eletroforese de proteínas, a dosagem de cálcio, imunofixação. Vai mostrar alterações que vai conduzir ao médico pensar no mieloma. Se não for solicitado esses exames, isso aí vai ficar perdido no meio, né, das outras patologias. Mas havendo essa solicitação, ele vai poder conduzir realmente para o especialista correto. Né, porque é quem faz o tratamento, que o tratamento é quimioterápico, né, ou transplante. E hoje em dia tem imunobiológicos, que são drogas modernas, que diminuem os efeitos colaterais, fazendo com que esse idoso possa tomar essa medicação, que até em pouco tempo não podia fazer o transplante, também não tinha outra medicação, todas eram muito tóxicas. E aí? A sobrevida desse paciente, né? Então, houve uma mudança realmente de paradigma. Há uma necessidade muito grande de atualização nessa área. Então, se não existe essa atualização, não tem como tratar da forma correta atualmente. O tratamento é feito por um oncologista ou é por uma equipe multidisciplinar? Uma equipe multidisciplinar. Agora, quem prescreve, quem conduz é o hematologista. O hematologista que trata de doenças oncológicas. Hematologista. Hematologista. Que tem relação com o sangue, enfim. É o médico que trata do sangue. Só que tem toda uma parte benigna e tem a parte maligna que os hematologistas fazem. Alguns se direcionam mais para uma área ou para outra. E a questão desse público, a senhora falou a respeito da idade, ela atinge especificamente uma faixa etária, atinge mais homens ou mulheres? Olha, é hereditário também? É mais frequente em homem, mas uma diferença muito pequena. Então, não adianta falar, não, é bem mais em homem do que... Não, é mais frequente, mas a diferença é pequena. Principalmente após os 60 anos, mas tem gente de 40, 30, já teve casos, inclusive, na infância, mas é raríssimo, né? Mas a faixa etária principal é após os 60. Aí pega aquela pessoa que já tem outras comorbidades, que já tem outras patologias e que, por isso, às vezes, é mais difícil ainda achar que tem o mieloma. Como você mesmo disse, eu nem sabia ou nem conhecia o nome. Então, esse nome precisa ser divulgado. É divulgado, como a gente está fazendo aqui agora. Porque se não existe essa divulgação, a pessoa não se atenta, acha que aquela dorzinha que tem nas costas foi o colchão, né? Foi a posição. E, no entanto, aquela incidência daquela dor mais de 6 meses não é normal. Tem que ter algum outro motivo. Tem que ser pesquisado. Se você tem uma anemia, essa anemia tem que ser pesquisada. Né? Então, assim, é muito importante que as pessoas se atentem, os médicos também, para que chegue na mão do especialista e mude a vida dessa pessoa. Conhecimento é tudo, porque né, depois que ele chega já paraplégico, por conta de uma fratura na coluna, né, é mais difícil. Vai precisar de uma reabilitação muito maior, né? Embora eu tenha pacientes que tenham chegado assim e que hoje andam, né? Mas, assim, se tivesse chegado no início da doença, seria muito mais fácil. Doutora, agradeço demais a sua orientação. Demais também. Conhecimento, Obrigada. Isso é muito importante. Conhecimento é a solução. Muito obrigado, doutora Lourdes. Muito obrigado. Minha gente,